após fazer flexão em uma barra fixa com arame farpado, enquanto olhava para uma parede de investigação, e em seguida tomar remédio com vodka, vomitar tudo, e quebrar um espelho. Frank remove as fotos e pedaços de jornais da parede. Então, a cena corta para uma reportagem sobre o aumento da criminalidade em Little Sicily, que é esse bairro que o Frank está morando, após a morte dos Gnucci. E antes de continuar, não se esqueça de deixar um like, se inscrever e deixar um comentário. Agora voltando para o vídeo. A cena corta novamente para um cara roubando o boné de outro cara, e mandando um cachorro para o céu. Então a câmera passa a acompanhar um dono de padaria levando a filha de volta para a casa da escola. Nesse mesmo momento, Frank recitava algum tipo de juramento dos fuzileiros navais, enquanto as alucinações dele também recitavam, até que ele corta um cordão enquanto fala que desistir e se render é fracassar. Nisso as alucinações começam a rir da cara dele, e o Frank faz um corte em X na tatuagem dele de fuzileiro. As alucinações começam a mandar ele desistir. Nisso Frank fica gritando de volta. Então, tem um corte para o Kurt perguntando o que está acontecendo, e que para qualquer coisa ele está bem ali. O Frank diz que talvez ele precise de ajuda, porém o Kurt era uma alucinação. Em seguida, Frank coloca suas armas em uma bolsa de viagem, a tranca com um cadeado, e a coloca em um armário de parede do qual ele esconde com uma bandeira. Então, Frank sai de seu apartamento e vai na padaria, onde um cara estava tendo um surto psicótico, e passava na televisão uma reportagem sobre a morte dos Gnucci, e sobre como a polícia tem como principal suspeito o Frank, pois esses Gnucci faziam parte de uma das organizações criminosas, que possuía envolvimento com a morte da família do Frank, e essa era a última que ainda estava viva, ou algo assim. Então o Frank compra um café, é reconhecido pela filha do padeiro, que o manda um tchauzinho, e é observado por um cara num carro, enquanto anda pelas ruas, onde várias brigas, carros sendo incendiados e tiroteios ocorrem, e ele também tem alucinação sonora, e ele está sendo seguido. No cemitério, Frank deixa a chave da bolsa de armas na lápide de sua esposa. Em seguida ele fica conversando com a lápide da filha, e essa conversa termina com o Frank falando que ele não tem mais o que fazer, e que ele está cansado. Então o Frank aponta uma arma para a própria cabeça, mas ele começa a ter lembranças dos filhos, e da esposa querendo interagir com ele, mas ele falava que não dá pois ele estava cansado. Porém, a lembrança começa a se misturar com a do dia que eles foram para o céu. Então o Frank tem uma alucinação da filha na frente dele, que some assim que ele tenta falar com ela. No caminho de volta para o apartamento, Frank tem outra alucinação do Kurt, que resumidamente diz que o Frank já fez o que tinha que fazer. Em seguida, Frank repara no carro que anda seguindo ele desde a padaria. Depois ele tem uma alucinação dele mesmo vestido de justiceiro. No pátio do prédio, Frank é surpreendido por uma mulher que sabia seu nome, o histórico da família dele, e ela o chama a atenção ao falar que ela também perdeu a família dela. Basicamente ela é a matriarca dos Gnucci, que ficou o dia inteiro seguindo Frank. E após um flashback que mostra o marido dela, do qual chifrava ela a rodo, e os filhos dela sendo mandados para o além. Ela diz que só passou para avisar que ela vai enviar a localização do prédio que o Frank mora para várias pessoas, que estão encarregadas de mandar o Frank e qualquer coisa que apareça no caminho, para o céu, às 6h47 da tarde, que foi o mesmo horário que o filho preferido dela, do qual segundo ela mesma, estava envolvido em rumores sobre coisas com menores, virou fantasma, e ela veio avisar, ao invés de fazer um ataque surpresa, para que o Frank saiba que foi ela que acabou com ele, e que agora é ela que está fazendo justiça. Então ela vai embora junto com seu assistente. No apartamento, Frank tem uma alucinação da Karen, que por algum motivo está usando o mesmo casaco da esposa durante o flashback. De início, ela começa a falar que ele escolheu isso de ir lutar, ao invés de ficar com a família, pois para ele era isso que fazia sentido na época. E a Karen, assim como o Kurt, e a própria esposa do Frank, resumidamente, falam que ele falhou com todo mundo e com a cidade. Frank pergunta se a Karen realmente está ali de verdade. Ela fala que sim, eles se abraçam. Ela diz que tem mais coisa para ele fazer, e pergunta que horas são. Frank olha para o relógio, e como já era 6h47, o prédio começa a ser atacado. O vizinho da frente é invadido, e um cara joga álcool na porta do Frank, que de início apenas observa o líquido se espalhando enquanto ele escuta gritos, que se misturam com alucinações do momento em que o produto inflamável pega fogo. Então o Frank dá um grito de Neandertal, quebra a porta ao pular em cima dela, mata o cara do corredor, e o pessoal que invadiu o apartamento da frente.
salva a vizinha e o filho dela. E então tem uma cena engraçada de um cara errando um golpe de machado, que era para ir no Frank, mas ao invés disso acerta o amigo dele. Nisso Frank o dá uma paulada na cabeça, e ele cai de cara no machado. Frank continua transformando um pessoal em fantasma, até que alguém joga uma bomba na sala, da qual ele joga de volta no corredor, e se protege mais ou menos da explosão, ao tapar a porta com uma prateleira, e se esconder no canto da parede. Frank vai para a varanda, onde ele vê o caos ao redor, manda mais um pessoal para o céu enquanto outros vizinhos fugiam, e dá outro grito antes de pular em cima de uma porta de vidro e matar um outro cara antes de ir para as escadas, onde ele usa a técnica de game de atirar no extintor de incêndio para criar uma cortina de fumaça. Então, Frank vai para o telhado, onde ocorre outra luta, da qual dá a impressão de que os caras do andar de baixo deram respawn no andar de cima, e há uma referência a Joel do The Last of Us, com gráficos de PS2, no momento em que o Frank cai em cima do que parece ser uma geladeira. Frank percebe que a matriarca estava observando da rua, só agora que ela viu ele por causa do ângulo. Porém mais uns caras chegam, e o Frank se joga num suporte de obras, mas um cara joga um outro na direção do Frank, que se joga num ônibus escolar e se espatifa no chão da rua. Frank levanta e sai andando por aí, o que mostra que a área ao redor também está sendo atacada. Logo a matriarca e seu assistente retornam para dentro do carro, e aparentemente o Frank até tinha uma chance de ir até ali resolver a situação, daquele jeito. Mas, de alguma forma, em meio a esse barulho todo, ele escuta a filha do padeiro chamando pelo pai, o que faz o Frank também ter uma alucinação dos filhos dele o chamando. Nisso Frank sai correndo em direção à padaria. No meio do caminho, um cara quase o ataca com um machado, mas vem um outro cara por trás, que erra o tiro e acerta o do machado, o que faz com que o Frank pegue a arma, mate o pessoal que estava atacando o padeiro, e lute contra o pessoal que estava quebrando a padaria. Porém quando parte do problema parecia resolvido, entra um cara que ataca o Frank de surpresa, e até consegue o acertar com uma faca, porém logo ele é mandado para o céu com uma caneta. Frank tira a faca do ombro a caminho da saída, porém a Charlie o abraça, o padeiro entra, Frank já ia saindo de novo, porém a Charlie o pede para esperar e logo dá para Frank uma rosa de desenho, e o padeiro o agradece. Então Frank sai andando pela rua ao mesmo tempo em que ambulâncias e carros de polícia começam a chegar. No cemitério, Frank retira os cordões da lápide da filha e da esposa, e coloca a rosa de desenho na grama em frente ao túmulo da Lisa. Em seguida, Frank comenta que recentemente ele conheceu alguém que o lembrava dela e que ele teve a impressão que talvez a Lisa estivesse com ele nesse dia. Frank pega a chave da bolsa de armas, que ele havia deixado no túmulo da esposa, e diz que talvez ele continue fazendo as coisas que ele fazia, sabe? Então Frank fica recitando a música do Unido MT, que era o título de um livrinho que a Lisa pedia para ele ler mas ele não lia, como mostrado num flashback anteriormente. E ele fala que ama ela. Algum tempo depois, o cara que mandou um cachorro para o céu no início do episódio, quase dá uma paulada em duas pessoas. Porém Frank o impede. Nisso o dono do cachorro comenta que o boné dele foi roubado por esse cara. Frank devolve o boné. Então o dono do cachorro diz que essa não foi a única coisa que o cara tirou dele. O cara sai correndo, porém Frank arremessa uma faca nele e o manda para o além. Então o episódio acaba. Não é mencionado, porém pelo que eu entendi, esse especial se passa depois do episódio 4 da primeira temporada de Demolidor Renascido, e antes do episódio 9. É isso.